A Biblioteca Municipal de Tomar recebe até esta sexta-feira o Seminário Nacional sobre o Saber Fazer Tradicional, organizado pela Associação Portuguesa para a Salvaguarda do Património Cultural e Material e pelo município de Tomar. O Fórum pretende contribuir para a salvaguarda, promoção e uma mais ampla percepção da singularidade desta inestimável faceta que é o património cultural e material português, que integra representantes reconhecidos pela Unesco, como a arte chocalheira, a louça preta de Bissalhães e os bonecos de Estremoz, mas também a tradição tomarense, como a latoaria, cestaria, olaria, confecção de rodilhas e de flores de papel. A sessão de abertura, realizada nesta quinta-feira, contou com as presenças de Filipa Fernandes, vereador da Cultura na Câmara de Tomar, Susana Menezes, diretora regional da Cultura do Centro, e Luís Marques, presidente da Associação Portuguesa para a Salvaguarda do Património Cultural e Material. Coube a Filipa Fernandes, vereadora da Cultura na Câmara de Tomar, abrir a sessão para referir que o Conselho é, na atualidade, um Conselho repleto de património. É sempre bom que as escolas se envolvam nestas ações, porque quando falamos de património, de saber fazer, a escola, obviamente, é sempre o primeiro a quem nos devemos dirigir, pois este saber fazer é passado de geração para geração. E em Tomar, permitam-me aqui fazer uma ressalva para Tomar, porque efetivamente Tomar é uma cidade repleta de património, seja ele imaterial, falemos de imaterial ou material, como é o exemplo da nossa grande festa dos tabuleiros. A festa é um grande exemplo de património material, como exemplo aqui do nosso tabuleiro, que está à minha esquerda, onde todo um saber fazer é explícito neste tabuleiro, desde a confecção das flores, desde a cestaria, a latoaria, até o pão. É um saber fazer porque tem um formato específico, um tamanho específico, um peso específico. Portanto, é todo um saber fazer que está e que vai passando de geração para geração. E por isso, muito nos honra ao município de Tomar que este primeiro Seminário Nacional do Saber Fazer Tradicional tenha sido escolhido para este Conselho. É sem dúvida uma honra receber-vos cá, é uma honra para Tomar ser palco de tamanha importância, porque efetivamente o património está intrínseco na nossa história. E falemos do património edificado, como é o nosso Convento de Cristo, classificado como Património da Humanidade desde 1983. Falemos, por exemplo, da nossa sinagoga, a mais antiga de Portugal, como já referi, todo um património imaterial que é a nossa história. E em terras templárias é, efetivamente, uma mais-valia que seja Tomar uma escolha para este seminário. Portanto, Sr. Dr. Professor Luís Marques, muito obrigado. Dizer que Tomar está sempre disponível para receber estas iniciativas e que, uma vez que nos encontramos na candidatura a Património Imaterial da Humanidade para a Festa dos Tabuleiros, que esta seja também uma salvaguarda e que isto contribua também para este projeto desta candidatura, porque é isso que queremos, salvaguardar este património e que não se perca e que ele fique existente em todo o nosso território, ano após ano. E como diria um professor meu, na pós-graduação de Direito de Património Cultural e Material, património é, no fundo, uma pedra rolante. É um Rolling Stones, portanto, é uma pedra que rola, porque efetivamente ele não é estanque, ele vai passando de geração para geração ou vai evoluindo ao longo do tempo, consoante a atualidade. E por isso, partilhar convosco esta aprendizagem que tive, que eu acho que é das coisas que mais guardei, que realmente património é isto mesmo, é o Rolling Stone, é uma pedra que rola. E para rolar, passo então a palavra, e não me alongando, porque temos muitos oradores neste seminário. Antes de passar a palavra à doutora Susana, queria só desejar 2 dias muito profícuos para todos aqueles que cá estão e que vão usufruir deste seminário, e para aqueles que nos visitam pela primeira vez ou não, uma boa estadia em Tomar. Voltem, regressem com as famílias, com os amigos, mas regressem para explorar este grande território rico em património,
rico em património cultural e natural. Seguiu-se a intervenção de Susana Menezes, a diretora regional de Cultura do Centro, destacava o facto de o saber tradicional representar aquilo que de mais puro existe na cultura do povo. Que procurando destacar a importância do saber fazer das nossas comunidades, põe claramente em evidência tudo aquilo que, do meu ponto de vista, representa a expressão mais pura de identidade de um território. Aliás, não quero demais recordar que, em 1989, a Conferência Geral da Unesco apresentou uma emblemática recomendação sobre a salvaguarda da cultura tradicional e popular, que visou precisamente enaltecer o valor da cultura tradicional como elemento estruturante do património universal da humanidade. E num mundo que é cada vez mais global, que é cada vez mais globalizante também, cada vez mais padronizado e padronizante, em que as novas tecnologias estimulam claramente consumos à escala planetária, a preservação das unicidades e das especificidades de cada território e a sensibilização das comunidades para a importância da sua cultura popular tornam-se claramente uma premência, no sentido em que fortalecem o sentimento de pertença e de autoafirmação das nossas comunidades, mas também entre si e relativamente ao outro, a todos os outros que nos são estranhos. Assim, a cultura transforma-se no valor maior das nossas comunidades, no sentido em que é simultaneamente agente de conhecimento, lugar de agregação e meio para o desenvolvimento da diversidade e da criatividade humanas. E é precisamente neste contexto que este seminário se torna tão relevante e, como foi sinalizado pela senhora vereadora, ainda mais relevante num concelho como o de Tomar. No sentido em que visibiliza um conjunto de saberes e de fazeres que, apesar de estruturantes do ponto de vista das identidades e das unicidades das nossas comunidades, são também intrinsecamente frágeis, porque profundamente expostos à perda permanente. Relembro aqui as palavras de Amadou Hampâté Bâ: quando morre um ancião em África, é como se queimasse uma biblioteca. E do mesmo modo, sempre que perdemos um saber fazer, ou o saber fazer de um artesão, empobrecemos como comunidade, porque o seu saber fazer é tão mais importante quanto o facto de representar, na sua essência, um património cultural e material único. E por essa razão, deve ser sempre acarinhado, protegido e preservado. Deste modo, dar a conhecer as tradições locais e regionais, estimular os afetos e as práticas culturais dos nossos territórios, e é bom ver aqui uma sala cheia de jovens que têm também essa missão, esse compromisso cultural, estimular o conhecimento da cultura e da identidade de cada comunidade e fortalecer o diálogo e o respeito pela diversidade e pela intimidade de cada uma das nossas comunidades, constitui-se missão primeira para todos nós. Isso mesmo está a ser feito com a arte chocalheira, a louça preta de Bisalhães e os bonecos extremosos, que foram já reconhecidos pela Unesco como património da humanidade. Mas há ainda muito mais para fazer por tantas outras expressões culturais que urge salvaguardar, preservar e valorizar, como será, por certo, discutido ao longo destes 2 dias de trabalho. Por tudo isto, e a finalizar, gostaria de felicitar a Associação Portuguesa para a Salvaguarda de Património Cultural e Imaterial e o município de Tomar pela pertinência deste seminário, que assume de forma inequívoca a importância do saber fazer tradicional enquanto marca estruturante de múltiplas e, não raras vezes, não nos esqueçamos, antagónicas identidades e memórias das nossas comunidades. E que reúne aqui não apenas um conjunto de investigadores com um percurso bastante assinalável, como sobretudo os próprios artesãos, que são os verdadeiros guardadores destes saberes e destes fazeres, e que resilientemente fazem perpetuar no tempo as nossas mais profundas e puras tradições, aquelas que verdadeiramente nos estruturam enquanto comunidades. A encerrar a intervenção de Luís Marques, o presidente da Associação Portuguesa para a Salvaguarda do Património Cultural e Material, recordou que o seminário realizado em Tomar acontece numa altura em que este assunto está a merecer grande interesse por parte do público. O seminário nacional sobre o saber fazer tradicional realiza-se num momento em que é crescente no país a compreensão e a ação em prol do património cultural e material. Existe como que um despertar para esta realidade patrimonial, mesmo que isso nem sempre se traduza em ações consequentes com benéficas repercussões futuras. Ao intervir nesta sessão de abertura
deste seminário em Tomar, para além de constituir uma honra, é também uma responsabilidade e um ato inspirador, sobretudo porque se tem presente quer as fundas tradições e uma vasta cultura imaterial ancestral, aqui radicada, quer certas práticas e expressões incorpóreas que nos nossos dias persistem e de que a festa dos tabuleiros constitui hoje uma das suas expressões culturais mais notórias. Assim, é de facto um privilégio participar nesta iniciativa que junta o saber fazer tradicional português, já reconhecido pela Unesco como património da humanidade, que é o caso da arte escalheira, louça preta, bisalhães e bonecos de Estremoz, e mais de uma dezena de outras diferentes expressões do artesanato tradicional: oleiros, tanoeiros, violeiros, caleiros, cesteiros, rendilheiras, etc., enriquecendo-se deste modo o conhecimento geral quanto à ação já desenvolvida, em curso ou perspectivada. Apesar da referida evolução ultimamente operada, o país precisa ainda muito de saber, de ter consciência que possui um rico, diversificado e vasto património cultural e material, cujo reconhecimento concorre para uma mais forte afirmação no mundo globalizado. Com efeito, múltiplas manifestações culturais e materiais podem observar-se norte a sul, no continente e nas ilhas, isto é, em todos os seus conceitos. Em todos eles existe o saber fazer antigo dos artesãos, tesouros humanos vivos na terminologia da Unesco, festividades cíclicas, exemplos de tradições religiosas ou de religiosidade popular, a música e a dança, quase sempre interpretadas por grupos artístico-culturais vulgarmente designados por etnográficos ou de folclore, teatralidades e outras performances tradicionais, a tradição oral assente nos autóctonos, sobretudo na memória das pessoas mais velhas que se repartem pelas freguesias que compõem cada município e a que os investigadores de ciências sociais designam por literatura oral tradicional, a medicina popular com as suas práticas curativas, preventivas e até cautelas supersticiosas, o saber tecnológico tradicional protagonizado por moleiros, caleiros, marnotos, lagareiros, etc., a culinária e doçaria que assumem características próprias e cujos saberes e sabores integram com a originalidade a sua cozinha tradicional. Em todo este território não se expressam, portanto, apenas as invejáveis manifestações culturais e materiais que já figuram nas listas da Unesco: o fado, a dieta mediterrânica, o canto alentejano, a arte chocalheira, a louça negra de Bisalhães, a falcoaria e os bonecos de Estremoz, mas igualmente a bugiada de Valongo, o Alto Floripes em Viana do Castelo, a coca de Monção, as danças populares de Corpus Christi de Penafiel, a festa de Nossa Senhora dos Altos Céus na Lousa e a de Nossa Senhora da Atalaia no Montijo, a romaria de São João de Arga em Caminha, os bonecos de Santo Aleixo em Évora, o culto de Espírito Santo nos Açores, etc., etc., ou seja, uma multitude de outras expressões culturais e materiais que muito importa conhecer, inventariar, preservar, promover e dignificar.